É a vós que eu dirijo a minha prece, e de manhã já me escutais. Desde cedo eu me preparo para vós e permaneço à vossa espera. Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, a Palavra de Deus na Santa Liturgia, nesta quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Cada quinta-feira que tem para nós uma marca eucarística, que tem uma marca também, como a gente insiste muito nesse tipo de leitura que a gente está fazendo com vocês, uma marca missionária, porque nos lembra sempre uma quinta-feira, o 40º dia no qual Jesus retorna para o Pai e deixa para os seus discípulos, para as suas discípulas, a missão da evangelização. Então é dessa forma que a gente olha para esse texto do Evangelho de hoje, que é uma alegria para mim partilhar com você. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, eu sou da Diocese de Amargosa, na Bahia, e é uma alegria para mim partilhar com você esse Evangelho, entrar nesta escola de Jesus, nesta escola formativa. Gente, eu gostaria de agradecer você. Eu tenho notado aqui, estou vendo muita gente que está passando por uma série de vídeos que já assistiram nessas pessoas, seja aqui no meu perfil do Instagram, seja no YouTube, seja pelo Facebook. Eu estou vendo gente que está lá curtindo, comentando uma série de coisas que já tiveram a oportunidade de assistir e não deram ainda aquele impulso necessário, né, para esta mensagem circular. Sim, porque na medida que alguma coisa chamou a sua atenção e você coloca em evidência, você ajuda outras pessoas a olharem também para esse conteúdo. Por isso é muito importante, não é, para mim, essa ajuda sua. Olha, e lembra bem aquilo que Jesus disse, né? Quem ajuda, acolhe alguém como um profeta, recebe a recompensa de um profeta. Então, se você me ajuda nessa tarefa evangelizadora, certamente você também se torna um evangelizador comigo. Hoje em dia se fala muito dessa questão de neurônios espelhos, né? Se às vezes uma pessoa faz um gesto, você entra e faz o mesmo gesto com ele, abre a boca e de repente você se senta cansado, começa a abrir a boca também. A gente é influenciado, portanto, pelas coisas que a gente está vendo. A reação da gente é a reação de quem está fazendo aquilo. Você está assistindo uma luta na televisão e você de repente está com os punhos cerrados, etc. Se for olhar os seus batimentos cardíacos, etc., você está como se estivesse naquela luta também. Você entra naquela mesma onda. Assim, eu diria uma coisa para você, você que colabora com a evangelização dessa forma, curtindo, comentando, encaminhando, é ao mesmo tempo como se você estivesse pregando através de mim ou através de qualquer pregador, porque você se apropria também deste conteúdo, deste ensino, e faz desse conteúdo, deste ensino, algo também seu. Portanto, hoje a gente é convidado por Jesus a entrar na sua escola, a aprender com ele, a ter as suas características, entrar na pedagogia de Jesus. O texto de hoje é o de Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30. Nós vimos Jesus ontem, não é, dando ao Pai aqueles louvores por aqueles pequeninos que tinham acolhido este reino de Deus. Agora tem uma coisa interessante que a gente não pode esquecer aqui. Duas coisas. Primeiro, Jesus estava passando por uma hora muito difícil. Jesus estava sendo rejeitado. As pessoas, os líderes estavam dizendo que Jesus realizava milagres, todas essas coisas, pela força de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, Jesus não estava sendo acolhido pelos grandes, pelos intelectuais, por aquela nata da sociedade do seu tempo. Agora, o que acontece? Jesus está sendo acolhido pelos simples, por aquela gente que era analfabeta, por esses doentes, por esses endemoniados, por essa gente que se deixava transformar pela palavra de Jesus, por gente que se sentia oprimida, por gente que se sentia doente, por gente que estava cega, por gente que estava impura. Essa gente acolhe Jesus, abre espaço para Jesus na sua vida e no seu coração. Jesus pode transformar. E ontem vimos Jesus que louvava o Pai por esse tipo de gente que era os pequenos da sua terra, que acolhiam a boa nova do Pai. E aquele era o agrado de Deus, revelar para eles os segredos do reino. Hoje a gente vai ouvir a continuação dessa palavra. Então Jesus era rejeitado, estava sendo acolhido por essa gente, rejeitado pelos grandes.
Tem uma outra coisa que, antes de Jesus mandar os seus discípulos em missão, ele disse assim: eu tenho pena deste povo, porque é como ovelha que não tem pastor. É gente a quem estava faltando a colaboração dos líderes. Os líderes do povo não estavam dando a atenção necessária para a sua gente, para o seu povo, para os seus conacionais. Tinha gente que desprezava o povo, tinha gente que estava entrando num clima de oprimia também os seus irmãos. Lembramos de Mateus, não é, cobrador de imposto, não é, colaboracionista. Então, era gente que, em vez de colocar os seus dons ao serviço do seu povo, colocava ao seu próprio serviço, explorando a sua gente. Jesus disse: eu tenho pena deste povo que é como ovelha sem pastor. Hoje Jesus se apresenta para essas pessoas dizendo que ele é pastor. Só que você vai procurar essa palavra pastor dentro do texto, não vai encontrar. Mas você se lembra o Salmo 23 que diz assim: o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada. É bem diferente a gente pensar nesse salmo dessa forma, né? Eu sou o bom pastor, não sinto falta de nada, sinto que nada me falta. Porque é diferente aquilo como a gente sente. Né? Lembra do Dom Helder que ele dizia assim: o meu povo gosta tanto desse canto, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O povo canta isso com fé e com certeza, mas às vezes eu olho em volta e está faltando tudo. Está faltando escola, está faltando emprego, está faltando rede de esgoto no bairro, está faltando segurança. Mas essa gente sabe que Deus está do lado dela e sente como se nada lhe faltasse. É diferente. Está faltando. Uma pessoa que está dentro de uma cadeia, por exemplo, e reza esse salmo, está faltando a liberdade, está faltando o espaço para poder caminhar e ir para onde quer. Mas se, porém, deixa Jesus ir sendo pastor, a sua situação vai se transformando. Pode sonhar com dias diferentes. Então o salmo diz: o Senhor é meu pastor, eu não sinto falta de nada. Ele diz assim: ele me conduz para águas repousantes. Então, ir para essas águas repousantes, para um lugar onde você pode descansar. Essa é uma imagem, né, que está nesse Salmo 23. Ou então, no capítulo 34 de Ezequiel, o profeta também fala de Deus que encaminha o seu povo para esses lugares onde ele pode repousar. Aí a gente vai olhar o evangelho de hoje, Mateus, no capítulo 11, versículos de 28 a 30, e a gente ouve Jesus dizendo o seguinte: ele tomou a palavra e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. É isso. E Jesus é esse pastor que leva as pessoas ao descanso, ao repouso, a um lugar onde realmente pode descansar. E Jesus dizia, né? O Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a sua cabeça. Mas ele dormia. Lembra que Jesus estava dormindo quando a barca estava sendo agitada por uma tempestade? Jesus estava lá na polpa, deitado, dormindo. O mar estava agitado, mas ele conseguia dormir, como diz o salmista: aos seus amados Deus concede o pão enquanto dorme. O Salmo 130 que diz: eu sou como uma criancinha que depois que a mãe amamenta se joga no colo e pode dormir. Essa confiança de quem sabe que Deus está ao seu lado, que Deus não nos abandona e que a gente pode se abandonar em Deus. Eu me entrego, Senhor, em tuas mãos e espero pela tua salvação. Assim a gente se coloca diante de Deus. E assim Jesus se coloca como este em quem as pessoas podem repousar. Então, desse modo, Jesus se apresenta como aquele que é a presença de Deus mesmo, que dá ao seu povo a capacidade do repouso. O Senhor é o meu pastor, é Ele que me conduz para esse lugar do repouso. Então, Jesus está dizendo que Ele é o pastor e que Ele é Deus que é o pastor desse povo, porque o Senhor é o meu pastor, diz o salmista. Então hoje a gente, né, se depara com essa imagem de Jesus que é o nosso pastor. Agora Jesus continua a sua palavra dizendo para essas pessoas para virem, para encontrar descanso. Agora quem vem encontra descanso em Jesus? Como é isso? Depois não se preocupa com mais nada e põe as pernas para cima e assim só? Olha o que Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era essa parte que se colocava em cima de um boi que puxava um arado, não é? Quando tinha dois bois puxando o arado, e aí se coloca entre um outro a chamada canga, a canga do boi, né, que prendia. Agora, esta canga, o que é que ela faz? Aqui diz a palavra, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O jugo era uma imagem também que era apresentada como a lei.
a lei, o jugo da lei, o peso da lei. Não é? O povo de Israel lembrava que a lei de Deus era como esse peso que você carregava. Agora, esse peso pode servir aqui para duas coisas. Quando um corpo perde peso, ele pode ficar voando, né? Quando falta a lei a pessoa está fora da lei da gravidade, você vê os astronautas no espaço, eles perdem a questão do peso, eles ficam soltos, né? Podem voar, tem que pegar e puxar o outro. O peso faz com que a gente fique assente, faz com que a gente tenha os pés firmes na terra e a gente possa caminhar. Então, tomar o peso significa ganhar a sua consistência, para a gente poder ocupar um lugar no espaço. Agora, esse jugo que é colocado num boi e no outro, conjuga, junta. Lembra que a palavra cônjuge, né, palavra que às vezes dá trabalho para as pessoas falarem, né? Mesmo gente muito letrada, às vezes tem dificuldade de falar essa palavra. Por isso que a gente fala logo marido, mulher. O cônjuge é o esposo ou a esposa, porque eles foram conjugados no matrimônio, não são só dois, mas se tornam uma coisa só. Eles estão unidos. Um boi de canga, um era unido ao outro para puxar o peso do arado e mexer com a terra, revolver a terra para poder fazer a plantação. Os dois bois, nem sempre os dois têm a mesma força, um está mais forte do que o outro, mas os dois são colocados juntos e um precisa se adaptar ao ritmo do outro. Ora, se o mais forte sair puxando, o mais fraco vai levar a pior. Então, o boi mais forte se adapta à possibilidade do boizinho mais fraco, mas o mais fraco também é um pouco puxado para dar um pouco mais da sua energia nesse caminho. Então, essa é a imagem do próprio Cristo, com a sua divindade, se conjuga à nossa humanidade para puxar a nossa humanidade para ir no seu ritmo, para descobrir o peso que lhe dá consistência. Mas o que é que acontecia com o boi, com uma canga também? Ele não podia ficar olhando para cima, ele tinha que ficar olhando para baixo, para a terra que ele tinha que arar, para saber onde é que ele tinha que pisar. Nesse sentido, é uma coisa muito interessante, porque o convite que está aqui também nesta leitura é o convite para que a gente tenha os pés no chão. Então, hoje eu quero desejar a nós essa capacidade de ter o nosso pé no chão e de aprender com Jesus isso, a mansidão. Manso é aquele, a palavra manso tem por dentro a palavra mão. Quando o animal é manso, a pessoa passa a mão para dizer, olha como ele é mansinho. Então a mão que toca no animal, mas ao mesmo tempo, a gente poderia entender e ler essa palavra de hoje, nessa mansidão de Jesus, e Jesus que se deixa tocar, não é, pelas coisas. Olha só, ele viu a dor do povo e disse, é como ovelha que não tem pastor. Portanto, no dia de hoje, a gente vai pedir a Deus essa graça de encontrar o repouso em Jesus e de ser tocado não só no aspecto da mansidão, mas pedir a Jesus a graça de a dor do outro tocar na gente. E a gente se deixar tocar pela dor do outro e converter assim o nosso coração. E encontrar o nosso descanso nessa possibilidade de criar solidariedade com os irmãos e com as irmãs. Gente querida, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde neste dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, dentro de ti para te abençoar. O Senhor te abençoe, te guarde e te faça feliz. Amém.